Você sabia que, segundo as Escrituras e o Espírito de Deus, os nossos olhos estão no nosso coração? E que, espiritualmente falando, nós enxergamos com o nosso coração. Portanto, o que forma os nossos olhos espirituais são nossos pensamentos, nossa vontade e as nossas emoções. Portanto, o significado espiritual de cegueira é ignorância, e o significado espiritual de olhos que veem significa sabedoria espiritual. Nós, se não enxergarmos, nós sofreremos muito. Se os olhos do nosso coração não forem iluminados por Deus, por Jesus, que é a luz do mundo, nós não entenderemos as coisas e tudo nos causará muito sofrimento e aflição. Ser cego espiritualmente nos traz todo tipo de problema. Assim como o cego fisicamente fica limitado em seu movimento, o cego espiritual fica limitado em sua mente. Fica limitado em sua vontade e em sua emoção. Nós vamos ler Efésios, no capítulo 1, no versículo 16 até o versículo 18. Diz assim: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso entendimento, ou os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Portanto, ele orava para que o Pai da glória concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Portanto, ver é conhecer a Deus. Primeira carta de João diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Lá em Coríntios diz que Deus brilhou em nosso coração. Portanto, ver significa compreender, saber, segundo Deus. É Deus brilhando em nossa mente e nós compreendendo quem Ele é, o que é e quem somos nós. Isto é, espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos, a respeito de Deus, de revelação. Nós precisamos, a respeito de Deus, da sua sabedoria. Quando nós temos espírito de sabedoria e de revelação, nós temos os olhos do coração iluminados. No Evangelho de João, no capítulo 9, nós temos a cura de um cego de nascença. Quem tem intimidade com as Escrituras sabe a história daquele cego. Jesus o curou e a sua cura provocou uma mudança eterna em sua vida. Primeiramente, ele foi expulso da sinagoga. Os religiosos o expulsaram. É que se você tiver os olhos do coração iluminado, você não será mais manipulado pelos líderes religiosos. Você passará a ser guiado pelo Espírito de Deus. Veja que Efésios, no versículo 18, diz que é para saber, e diz que é para pleno conhecimento de Deus. Então, se você tem o pleno conhecimento de Deus, você não tem dependência de ninguém te guiar segundo a carne, de ninguém te guiar segundo os homens. Você não pode mais ser enganado pelos homens, porque você tem visão espiritual. Aquele cego, em João capítulo 9, ele teve como consequência do seu encontro com Jesus a cura da sua cegueira. E logo que ele é curado, ele é expulso da sinagoga. Em seguida, ele volta a encontrar Jesus e o conhece e assim o adora. Portanto, nós chegamos à adoração
em espírito e em verdade, por meio de espírito de sabedoria e de revelação. Esta é a realidade das Escrituras. Se nossos pensamentos não mudarem, se nós não formos renovados em nossa mente, nós vamos sofrer na ignorância espiritual. Somente em Cristo, somente com os olhos do coração iluminados, é que nós vamos ver as coisas espirituais. É isto que nós necessitamos. Vamos orar para que todos os irmãos tenham espírito de sabedoria e de revelação. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.